Nessa aula você vai aprender com detalhes como você faz a escolha correta de quem você vai chamar de U na fórmula de integração por partes. A integração por partes, você lembra que é integral de U dV igual U vezes V menos a integral de V du. Então, você precisa escolher corretamente quem você vai chamar de U. Nesse exemplo, você tem x à terceira e você tem um ln. E é claro que você não vai querer fazer a escolha errada, ainda mais envolvendo uma função complicada como é o ln. Então, qual é o processo para você fazer a escolha correta? E esse processo ele tem uma coisa interessante, ele garante que você nunca vai fazer a escolha errada. Isso é extremamente importante. Começar uma integral sabendo que você está indo no caminho certo. Então, fica atento que essa aula vai resolver todos os teus problemas de integral por partes. Existe uma técnica chamada de LIAT. Cada letra dessa significa uma classe diferente de funções. E você vai escolher a função U exatamente nessa ordem. Você vai procurar, primeiro, logaritmos. O que significa primeiro logaritmos? Você vai olhar para a função e vai procurar se tem um logaritmo. Se tiver, você chama de U. Se não tiver logaritmo, você passa para a próxima letra, que é I. O que é o I? Que função o I representa? Representa as trigonométricas e o I é de inversas. O que são trigonométricas inversas? Nós vimos no primeiro módulo, arco seno, arco tangente, arco cosseno, arco secante, são os arcos. Então, todas essas são funções trigonométricas inversas. Então, não tendo logaritmo, você passa para a próxima classe. Se tiver uma trigonométrica inversa, é ela que você vai chamar de U. Agora, se não tem logaritmo e não tem trigonométrica, você vai procurar uma função do tipo A, que é o que a gente chama de função algébrica. E o que vem a ser uma função algébrica? São funções potência, ou seja, x elevado a n, para qualquer n, tá? Se for, inclusive, raiz, também é função algébrica, porque é x elevado a n. Se for uma raiz, nós já vimos em módulos anteriores que o x elevado a n, a raiz pode ser transformada no x elevado a n com expoente fracionário. Se tem expoente, função potência. Existem outros tipos de algébricas também. Pode ser polinômios, como eu falei antes, raízes, que estão incluídas entre as funções potências, e frações. Normalmente são esses tipos de funções que a gente escolhe, que a gente encontra para fazer a escolha de U como função algébrica. Potências, polinômios, raízes e frações. Agora, se você vai na integral, olha na expressão da integral e não tem nenhuma dessas três, a próxima classe de função que você escolhe são as funções do tipo T, ou seja, as funções trigonométricas. Mas você só vai escolher se não tiver nenhuma das anteriores. E, finalmente, a última escolha para U, a última de todas, se não tiver nenhum desses tipos, você escolhe que é de exponencial. Então, um resumo do que eu acabei de fazer aqui. Você vai na integral. Está aqui a integral para você. Quem você vai chamar de U? A escolha é dada por essa sigla LIAT. Logaritmo, se não tiver trigonométrica, se não tiver algébrica, se não tiver, pega uma trigonométrica, se não tiver, só em último caso, pega uma exponencial. Tá? É a última coisa que você vai chamar de U. Então, se você observa essa sequência, tem que ser nessa sequência. Aqui você tem uma função logaritmo? Tem. Resolvido o problema logo de primeira. O logaritmo vai ser chamado de U. Perfeito?
Então, você segue essa ordem, logaritmo tem U. Então, não tem erro. U igual a ln de x. Automaticamente, o dv passa a ser o restante, x à terceira dx. Uma vez que você escolheu U e dv, você precisa, U você deriva, então fica du, e quem é a derivada? A derivada do ln, 1 sobre x dx. E se você tem o dv, você calcula a primitiva para achar v. Se dv é x à terceira, a primitiva é x à quarta sobre 4. Então, essa é a escolha correta para você calcular essa integral. E agora, como é que fica na nossa fórmula essa integral? Integral de u dv é u vezes v. Então, você vai ver aqui o ln de x. ln de x. V é x à quarta sobre 4. É melhor colocar antes do ln. Para não confundir o x, tem um x aqui, tem outro aqui. Não é bom que eles fiquem juntos, porque um está dentro da função ln e o outro está fora. Então, u vezes v, ln de x, vezes isso. Na ordem que você achar melhor, essa é a melhor. Menos a integral de v du. Quem é v? ln. Quem é v? X à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. E du, que foi 1 sobre x dx. E agora a gente vai aplicar as propriedades das integrais que nós estudamos no primeiro módulo. Aqui você vai repetir x à quarta sobre 4 ln de x menos, e tem uma propriedade que diz que constante pode sair da integral. Então, essa constante 4 no denominador, ela sai como 1/4 integral. E agora você vai ficar somente com x à quarta dividido por x, já que o x à quarta está no numerador, e o x sozinho está no denominador, então você vai dividir. E acredito que você lembra que na divisão você subtrai os expoentes, então fica x à quarta dividido por x, fica x à terceira dx. Bom, e agora está aqui bem claro para você aquilo que eu te falei. A escolha correta de u leva a uma integral muito mais fácil. Você vai ter que integrar apenas x à terceira. Então, isso é realmente muito simples. Você tem agora x à quarta sobre 4, ln de x menos 1/4. E quem é a primitiva de x à terceira? X à quarta sobre 4. Mais, claro, a constante de integração depois que você calcula a integral. Agora é só questão de organização. X à quarta sobre 4 ln de x menos x à quarta, 1 vezes x à quarta, e 4 vezes 4, 16, mais a constante de integração. Então, é muito simples quando você faz a escolha correta de u. Eu vou fazer mais alguns exemplos para você entender melhor como utilizar o método LIAD. Vamos então para o próximo exemplo.